Olá, alunos! Bem-vindos à nossa terceira aula de Educação Física. Me acompanhem no slide. Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, jogos cooperativos, na nossa terceira aula, certo? Meu nome é a professora Vânia, estão lembrados, né? Muito bem, vamos retomar a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos muito sobre o esporte, a origem do esporte, as características do esporte, né? A sua dimensão, né? Então, seja esporte de performance, esporte participação, esporte educação, né? E a partir desses conceitos, nós evoluímos e chegamos na questão do esporte cooperativo, né, dos jogos cooperativos, né, nesse sentido, dentro do esporte e educação. E essa imagem, ela caracteriza bem essa questão, né, da competitividade versus a ludicidade, né, que nos jogos cooperativos a gente preza pela ludicidade. Ludicidade tem a ver com lazer, com se divertir, participar, no sentido de ver prazer, né? Sentir prazer em fazer essa atividade. Eu não estou sendo pago, eu não estou ganhando prêmio, eu estou participando para me divertir, para interagir com o meu colega, para me sentir bem, né? Aproveitar esse meu tempo livre com qualidade, né? Embora que nem sempre é o tempo livre, né? A gente trabalha jogos cooperativos nas aulas de educação física, mas ela tem uma pegada, como vocês falam, diferente, né? É uma aula que todos participam, né? Independente das suas habilidades, independente dos seus gostos, enfim, gostos pessoais, né? Por alguma modalidade, enfim, todos participam e todos se integram, né? Então, como o nome já diz, cooperar, né? Estamos cooperando, então são possibilidades de trabalhar em equipe, né? E quando a gente trabalha em equipe, a gente naturalmente acaba escolhendo alguém para ser o líder, então a gente acaba desenvolvendo essa liderança, né? E tem pessoas que, determinados grupos, elas são mais retraídas, não conseguem assumir essa função de liderança. E em outras, elas assumem. Então, elas se tornam as líderes, as que tomam a iniciativa. Nós vamos fazer tal movimento, nós vamos organizar desta forma. Então, criam as estratégias, né? Isso é muito importante, porque na vida, né, a gente precisa de liderança. Quem vive em família, quem vive em sociedade, né, dependendo do grupo, alguém tem que tomar a frente, né? E aí, o tomar a frente, ele tem que ter um cuidado que, sem esquecer que somos um grupo, né? Então, alguém pode sugerir as ideias, tomar a frente, mas não vai mandar no grupo. Percebem? Isso é diferente. Não é mandar no grupo. Eu decido que você vai fazer isso, não. Existe uma diferença entre um líder e um chefe, né? O chefe falou, a gente só obedece, né? Mas quando é um líder, ele ouve as pessoas e organiza as ações, né? Então, essa é a diferença. Então, vai desenvolvendo essa liderança, esse trabalho em equipe, né? Porque o bom líder, ele identifica qual o potencial de cada um da equipe, né? Se a pessoa tem dificuldade para correr, ela demora para se deslocar, você não vai dar função para ela levar, digamos, o objeto principal, levar a resposta. Não, você coloca um outro que seja mais ágil, né? E ela, em compensação, ela é muito inteligente, ela pode ajudar nas provas, nas atividades intelectuais, né? Respondendo os quiz, dando ideias nesse sentido. Então, você aproveita o potencial que o seu colega tem, né? E não expõe ele a uma dificuldade que possivelmente, né, vai prejudicar a equipe, né, digamos assim, né? Então você aproveita o que cada um tem de bom e delega poderes, né? Delega funções. Não é porque você está exercendo o papel de líder que vai só assumir todos os papéis. Não, você vai dividir esses papéis, tá?
Então, tudo isso é uma coisa que naturalmente vai sendo desenvolvido, não é uma coisa assim que tem que ser desenvolvida, não. E também não é o ideal ser sempre a mesma pessoa que vai liderar, né? Então vai variando. Não, eu decidi na última aula, agora você assume. Ah, não, pode ser, eu assumo sim. E aí vocês vão combinando, né? De uma forma bem informal, uma forma assim, não sistemática. Ó, hoje foi ele, amanhã o outro, depois vai ser o fulaninho. Não, né? Então assim, naturalmente a gente vai desenvolvendo isso. E como a gente está falando dessa ludicidade, já que é por prazer, então não tem aquele intuito de vencer, né, primar pela vitória, apenas isso. Vai ficar feliz se sair com a vitória? Não. Então, quando a gente está nesse intuito de ludicidade, a gente acaba desenvolvendo essa questão que eu já falei na aula passada, que é a do espírito de equipe. O espírito de equipe é o espírito de competição saudável, lembra? Saber ganhar, saber perder, né? Respeitar o outro, o tempo do outro. Porque tem pessoas que ouviram a tarefa, pá, já pensa como é que vai acontecer, quem vai pra cá, blá, blá, blá. E tem pessoas que têm um tempo de aprendizagem mais lento. E ela precisa ser respeitada. Então essas atividades servem pra gente também respeitar o tempo do outro, tá? Já que o importante é participar. Certo? Superarmos os nossos limites enquanto pessoas individuais, né? E enquanto coletivo, enquanto grupo, tá certo? E os grupos vão mudando, né? Tem atividades que envolvem um grupo maior, outras envolvem um grupo menor, e aí mudam-se os componentes desses grupos, e aí vai tornando a aula mais legal. A gente consegue conhecer mais colegas a fundo. Lembra que eu expliquei que existe uma diferença entre o aluno que está em sala de aula, no comportamento, e quando ele está lá fora, está recreando, está na atividade extracurricular, ele está na quadra, né? O comportamento dele às vezes muda muito, né? E aí a gente consegue conhecer melhor o nosso colega, o nosso, né, amigo, por que não? Né? Numa atividade que é bastante prazerosa, certo? Aqui, pessoal, eu trouxe uma imagem que ela é muito popular na questão da ludicidade, tá? Então, muitos autores usam essa imagem para ilustrar, né, um marco histórico, digamos assim, da ludicidade, do brincar infantil, né? Que não é só infantil, a gente percebe que tem pessoas de várias idades recreando. Então, observem detalhadamente nessa imagem, né, quantas possibilidades de explorar os materiais, de explorar o que tem, né, a cerca ali sendo usada, elementos da natureza, galhos, outros criados, né, com madeira, os arcos, né? Então deslocar esses arcos com o pauzinho, né? Uma coisa assim bem simples, mas que acontecia muito. Então assim, se vocês conversarem com pessoas de mais idade, com os pais, os avós de vocês, às vezes alguns de vocês ainda convivem com os bisavós, vão perceber que eles não tinham brinquedos eletrônicos quando eles eram criança, eles tinham que fazer os próprios brinquedos, usando o que eles tinham, né? Então quem cresceu numa região mais rural, então tinha o que? Palha de milho, sabugo de milho, né? E aí usava isso que tinha, pegava restos de madeira, construía uns carrinhos de rolimã, faziam coisas assim bem pitorescas, né? Usavam as coisas da natureza, as cascas das árvores, os frutos, as sementes, e aí faziam colares, brincavam, né, de várias coisas com o que tinham, faziam bonecas, né, com esses sabugos de milho, iam criando os próprios brinquedos. E isso ajudou muito com que essas pessoas desenvolvessem a sua criatividade, porque elas não tinham aquele brinquedo pronto, colorido, perfeito, prontinho, não precisa fazer nada, só pegar e brincar, né? Eles tinham que criar, senão eles não tinham essa possibilidade, né? Era muito caro, era difícil de conseguir brinquedos, né?
aí depois foram surgindo as bonecas de pano, e aí a tecnologia, hoje as bonecas cantam, dançam, falam, né, fazem xixi, etc, né, então vai evoluindo, e parece que quanto mais o tempo passa, menos ação da criança, no caso, da pessoa que está brincando, é necessário, vem tudo pronto, tá tudo pronto dali, é só pegar o controle remoto, o carrinho anda, o aviãozinho voa, o barquinho anda na água, né? Então, tudo bem, é bacana, a gente não deve fugir da tecnologia, que legal, mas que vocês percebam que era muito difícil adquirir um brinquedo, então as pessoas recreavam com o que elas tinham, fazendo grupos, né? Experimentando posições, movimentos, né? Então, para que fique bem claro que historicamente houve um avanço, né, nesse sentido, mas que vocês não esqueçam a importância de recriar, de usar a imaginação, a fantasia, né, e o quanto isso é importante, nos faz com que a gente desenvolva então essa criatividade, então que a gente vai usar para outras coisas, seja para fazer uma tarefa de escola, seja para organizar o seu quarto, para deixar o ambiente mais acolhedor. Você vai usar a criatividade, você vai colocar um brinquedo aqui, você vai arrumar, você vai organizar, né? O seu caderno, você vai organizar ele de forma criativa, né? Vai caprichar na letra, vai enfeitar, então tudo ajuda a gente a ser diferente. A criatividade ao vestir, né? Vou combinar aqui o brinco com o colar, com o anel, enfim. Você vai usando criatividade, né? Você vai sempre da mesma forma, né? Até porque as pessoas têm gostos diferentes, formas de se expressar diferente, né? Que a gente já vem conversando sobre isso, né? Então, desenvolvendo a criatividade, a gente vê o mundo mais colorido, a gente só muda alguma posição do nosso quarto e fica, ai, que legal que ficou, né? Você já se sente melhor. Então isso é para a vida da gente, quando vocês estiverem no mundo do trabalho, com certeza, a criatividade. A mãe de vocês quando vai cozinhar, né, ou o pai hoje em dia, né, precisa ser criativo, né, para fazer uma comida diferente, inventar pratos, receitas, para quê? Para que a família goste, sinta-se bem com esse alimento que vai consumir. Agora, se for sempre a mesma coisa, vai fazer com que isso acaba desmotivando, né? E as brincadeiras, enfim, elas também servem para isso, para a gente sonhar, imaginar coisas diferentes, fazer de conta que eu estou no outro planeta, como seria a vida nesse outro planeta, e aí vai. E quanto mais crianças brincando e recreando dessa forma, mais rico vai ser a nossa brincadeira. A gente nem vê o tempo passar, tá bem? Tranquilo? Na sequência, então, nós vamos falar sobre os jogos, né? Então, a educação física, né, ela aproveitou essas brincadeiras populares, trouxe para a escola, né? Vocês com certeza, nos anos anteriores em que vocês estudaram, vocês tiveram esse resgate histórico dos brinquedos, das brincadeiras, dos jogos. E em se tratando dos jogos, a gente fica pensando, mas para que serve? O que tem a ver educação física com esses jogos? Aí tem os esportes, tem as danças, tem as lutas, tem as ginásticas. Aí agora nós vamos falar então sobre os jogos, sobre essa questão mais lúdica, diferente do esporte. Tá? O esporte, a grosso modo, né? Ele é mais regrado, ele possui as normas corretas, né? O equipamento correto, aferido, né? Então o esporte ele tem uma organização, ele é mais sistemático. Então no mundo inteiro se pratica aquele esporte daquela forma. Tá? Porque tem um livro de regras, porque tem uma confederação internacional que diz que tem que ser tantos tempos, tantos games, tantos pontos, né? E o jogo não, o jogo é uma recriação de um esporte. Eu posso criar várias outras possibilidades semelhantes, né? E o porquê que isso tem que estar na escola, né? Qual é a importância? Então vamos ao slide. Ele serve para explorar. O que significa explorar? Para ver como que pode ser diferente, né? Digamos que se tratando do badminton, né? Eu só posso jogar se eu tiver aquela raquete profissional, aquela raquete certinha. Não, se eu pegar uma madeirinha, um arco, uma meia calça, alguma coisa assim que estique, eu posso ir criando uma raquete, por que não?
né? Só posso jogar se for a peteca de plástico bonitinha que a gente compra lá na loja, né? Não, vamos criar uma peteca. O que pode ter, o que faz diferença, né? Vai pesquisando, a gente tem o recurso da tecnologia, da internet, vai pesquisando, então... E só pode ser naquela quadra? Não, posso jogar na areia, na grama, né? Na garagem de casa, desde que não destrua os móveis, né? Eu não quebro os vidros, mas eu posso aproveitar o que eu tenho. Então, eu vou explorar. Então, eu parto de um conhecimento, a gente não cria nada do nada. Então, eu parto de um conhecimento e vou explorar, vou criar outras formas de praticar. Não vai ser a mesma coisa, vai ser um jogo adaptado, né? Uma modalidade adaptada. Que mais? O meio para desenvolvimento integral. Isso eu falei na primeira aula, né? Na educação física a gente não pensa no corpo separado da mente, né? Vou trabalhar só o corpo, agora vou trabalhar só a mente. A gente trabalha o ser humano de forma integral, nas suas mais variadas dimensões humanas. Significa na minha questão social, emocional, psicológica, né? Então, como um todo. Então, vai trabalhar as emoções, sim, por que não? Controle emocional, eu tenho vontade de pegar meu colega e apertar ele, que raiva, ele errou de novo, né? Opa, eu tenho que ter controle emocional, não posso explodir assim, né? Então, calma, ele tentou, ele se esforçou, ele não conseguiu. Então, isso eu vou desenvolvendo através do jogo, né? Esse controle emocional, a minha parte psicológica, o equilíbrio, né? Então, o que eu quero falar, a questão social também, né? Saber respeitar o outro, conviver, né? Uma vida em sociedade, ela tem aspectos positivos e negativos, ela tem uma organização, né? E eu estou trabalhando esse meu lado social, esperar a minha vez, agora é a vez do colega, né? Então, tudo isso são capacidades, enfim, sociais que a gente vai desenvolvendo através do jogo. Tá? Então, como um todo, o desenvolvimento do corpo, como um todo, do raciocínio para fazer estratégias de jogo para, né, para vencer, não, o objetivo não é vencer, mas para competir ali, como que eu vou, né, como que estratégias que eu vou desenvolver e também fisicamente, né, as capacidades físicas, seja agilidade, velocidade, equilíbrio, força, ritmo, né, eu desenvolvo. Então, tudo isso faz com que a gente se desenvolva de forma integral, nas suas mais variadas dimensões, tá bom? Outro item, torna as pessoas mais livres. Olha que bacana, gente. Por exemplo, assim, o professor vem para a aula, ele mostra uma possibilidade de um jogo cooperativo, tá? E depois ele deixa o espaço aberto para vocês criarem outras possibilidades, né? Eu costumo fazer isso com os meus alunos, divido eles em equipes, em subgrupos, assim, e aí eles vão criar, cada grupo vai criar uma nova versão para aquela atividade, para aquela brincadeira, para aquele jogo, né? Isso é muito bacana porque vocês têm liberdade. Não, a Sopra falou amém, amém, é isso aí, pronto. Não, a gente respeita as ideias de vocês. De repente surge uma ideia mais legal, mais divertida ainda. E aí o que a gente faz no final da aula? Socializa, né? Então os grupos apresentam, mas eles não só apresentam a forma diferente de jogar, eles trabalham com os colegas, eles colocam os colegas para praticar a forma como eles pensaram. Olha que bacana. Então isso torna as pessoas mais livres, mais responsáveis, né? No sentido de que, e mais participativa, né? Uma aula mais participativa, não é só aquilo ali, eu não consigo, então, né? Pronto, deixa, vai passar o horário, fim. Né? Não, vai tornar as pessoas mais livres, elas vão se sentir atuantes nesse processo, isso é bem bacana. Induz a novas experiências. Por que tem que ser sempre só o que a prof falou, né? Vamos experimentar diferente, né? Vamos experimentar outros materiais de outras formas. E se, por exemplo, é a mesma coisa que o caçador, né? Uma brincadeira bem famosa, né? Ela tem várias versões que a gente faz com 2 caçadores,
todos dispersos no ambiente, com 4 caçadores e todos dispersos no ambiente, e vai trocando. Podemos fazer com deslocamento pelo espaço, que o fugitivo, todos são caçadores e um fugitivo, que com certeza vocês já devem ter experimentado, mas assim, são formas diferentes de praticar uma modalidade muito semelhante, então isso é muito bacana. Então viver novas experiências, e isso é enriquecedor, porque aumenta a bagagem de cultura, de conhecimento de cada um. Isso dá certo, isso não dá muito certo, isso é mais divertido, isso não é tão divertido, né? Então as pessoas têm mais opções, né, a partir dessas experiências vivenciadas. Aí aqui nós temos reforçar a convivência. Então, não é só aquela convivência cotidiana, oi, tudo bem, cada um senta na sua mesinha e a gente assiste a aula. Não, nas aulas de educação física, praticando esses jogos cooperativos, eu vou conhecer o lado mais profundo do meu colega, né? É uma convivência mais profunda, eu sei até onde vai o limite dele, né? Questão emocional, questão de responsabilidade, questão de levar a sério uma atividade ou não. Então eu vou conhecendo melhor esse meu colega, vou trabalhando em equipe, eu vou confiar nele na medida que ele confia em mim. Então eu vou fazer o meu melhor, esperando que ele também faça o melhor dele. E aí o nosso desempenho no jogo fica melhor, né? E isso contribui para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as relações interpessoais, né? Não só na escola, mas na vida, né? Também nos ajuda a produzir normas, valores, atitudes. Então, tudo isso aumenta o nosso conhecimento. Normas são as regras, né? Porque todo jogo possui regras, sendo ele bem competitivo ou pouco competitivo, ou só por lúdico, ele precisa ter regras. Isso vale, isso não vale. Quem fizer isso vai vencer, quem não fizer vai perder. Tem que ter o mínimo, mesmo para o ímpar, tem que ter regras. De costas um para o outro, 1, 2, 3, né? Aqui. Coloca um número para que o outro não veja, e aí some para o ímpar, enfim, né? E todas as modalidades, todas as formas de jogar, elas precisam ter essa combinação antes, é fundamental. E tudo isso, então, a gente produz as regras, produz esses valores, e as atitudes nossas precisam ser corretas. Eu não vou querer burlar essas normas, essas regras para vencer, porque o objetivo não é vencer, é nos divertirmos, né? Então isso faz com que a gente aumente a nossa bagagem de conhecimentos, tá bom? E aí, aquilo que eu falei do lúdico, que é fantasiar, a gente faz de conta que eu sou um lobo, um ET, enfim, né? E aí a gente também desempenha papéis, então, né, no jogo, o gato e o rato, quem que é o gato, quem que é o rato, né? E tem formas que a gente consegue participar do jogo sem exclusão, e isso os professores vão trabalhar com vocês, no sentido de que tem brincadeiras que parecem bem que excluem, né? Perdeu, tá fora. Mas tem outras brincadeiras que foi feita uma releitura e elas incluem, né? Tem até a brincadeira, a dança das cadeiras, né? Que a gente colocava as cadeiras, uma menos em relação ao número de participantes. Colocava a música parava, todo mundo tinha que sentar, né? Só que existem versões diferentes, tipo, quem perdeu sai fora e tira uma cadeira, e aí vai até que a primeira pessoa, que fique uma única pessoa que seja a campeã. A gente sabe de outras possibilidades, os professores vão trabalhar com vocês, que incluem, que não excluem quem errou, tá? Mas eu não vou contar ainda, isso aí os professores vão trabalhar com vocês, beleza? Vamos adiante. Agora, pessoal, o jogo deve sugerir algo interessante e desafiador para quem joga. Então, assim, porque senão vai se tornar chato, né? Se não vai ter nenhuma coisa interessante, uma coisa nova para eu descobrir, para eu inventar, para eu mostrar, né? Me desenvolver. O desafiador, ai meu Deus, será que eu consigo, será que eu não consigo? É uma coisa que não é muito fácil. Se for muito fácil, perde a graça, não é? A gente perde a motivação. Então, o jogo, quando o professor vai propor esse jogo, ele vai procurar fazer uma coisa assim que desperte o interesse, a curiosidade, a vontade de vencer, de disputar, de descobrir algo novo através desse jogo, dessa forma de
recrear, enfim, né? Bom, outro item importante. Um bom jogo deve possibilitar a avaliação dos resultados das ações de quem joga. Então, uma coisa que eu costumo fazer no final da aula é reunir todo mundo, né? Reunir todos os alunos e discutirmos o que foi legal, o que não foi legal, né? E é uma forma de administrarmos algum possível conflito que aconteça, que não se entender, uma falha de comunicação, alguma coisa que não ficou bem resolvida, a gente já resolve no final da aula. Né? Vocês sabem que uma aula de educação física tem momentos distintos, né? Aquele momento do aquecimento, do alongamento, preparando o corpo para a atividade principal, daí a gente faz a atividade principal, que é o jogo, uma, duas versões desse mesmo jogo, e no final a volta calma. E a volta calma pode ser uma atividade mais lenta, mais calma, ou um bate-papo. Reúne ali o grupo e a gente discute o que deu certo. Isso é uma avaliação, até para o prof compreender o que vocês já aprenderam, o que ainda não ficou claro, o que ainda precisa ser mais bem trabalhado com essa turma, se é a socialização, se é o respeito, que valores que eu preciso aprimorar nessa turma, né? Trabalhar melhor a liderança, se é uma liderança muito rígida, se é uma ou não há muita liderança, como que eu vou desenvolver isso? A partir dessa conversa no final, tá bem? As imagens ali bem divertidas, mostrando a união dos grupos, né? Quando eu dou a tarefa, a primeira coisa que eu digo para se reunirem e combinarem as estratégias de jogo, né? E no final a gente socializa, então, como que foi a experiência para cada um. Beleza? Nem todo mundo fala, mas algumas pessoas falam, a gente discute, beleza, acabou a aula. Tá? Na outra aula a gente retoma e segue, aprimorando a partir daquele ponto que foi destacado na avaliação no final da aula. Beleza? E outro item importante. Se ao jogo for imposta uma avaliação prévia como uma verdade, quem joga se tornará muito dependente e inseguro da sua própria habilidade de tomar decisões. Então, assim, o que essa frase está querendo dizer? Se a gente já tem um pré-julgamento, uma avaliação, uma coisa assim prévia, uma verdade, ó, o jogo é assim, né? Aí isso me deixa meio inseguro para modificar, para me expressar, né? Então, dificulta a tomada de decisões. Então, por isso que o professor tem uma forma mais aberta de tratar esses assuntos. Os jogos cooperativos, ele vai mostrar uma possibilidade. Então, porque ninguém cria nada do nada, ninguém consegue se expressar sem ter um ponto de apoio, uma base, uma experiência. Então, por isso que o professor trabalha antes e depois vocês vão ampliando esse conhecimento, certo? E aí o outro item, a participação efetiva de todos é fundamental. E isso equivale a um conceito chamado equidade. Muito bem. Então observem, olha só, esse conhecimento a gente aprende e precisa saber dele para compreender então a essência dos jogos cooperativos, né? Porque uma coisa é eu falar em igualdade. Vamos analisar bem essa imagem. A primeira imagem está falando de igualdade. Então percebam, está acontecendo uma partida, talvez um beisebol, né? Está acontecendo um jogo, é um estádio, ele está lotado pelo jeito, é um jogo muito importante. As crianças estão muito curiosas para ver, elas não tiveram acesso a esse estádio. E aí, por igualdade, foram colocados caixotes iguais. Percebam? Os caixotes são todos iguais, são o mesmo tamanho, mesma altura, percebe? Porém, os indivíduos, os sujeitos são diferentes. Então, se eu tentei igualdade nesse sentido, olha só, a visão que esse primeiro menino tem. Por natureza ele já é mais alto, então ele está vendo bastante. Esse menino de uma média altura, ele, altura mediana, digamos assim, ele está conseguindo ver ali um pouco da partida. E esse menino, mais baixinho, uma estatura menor, ele não está vendo absolutamente nada. Então, se nós estamos falando de igualdade, houve igualdade a nível dos caixotes, sim. Porém, essa igualdade teve efeito positivo? Não. Não teve efeito positivo porque impossibilitou a visão do jogo para o menino menor.
tá certo? Então, igualdade nem sempre ela é eficiente e eficaz no sentido de ser igual para todos, né? Porque as pessoas são diferentes. E isso equivale para outros sentidos também. A questão não só de altura, não só, mas de várias coisas, né? As pessoas são diferentes, são gostos, são intenções, são necessidades, interesses diferentes, né? E para respeitar isso, nem sempre a igualdade de condições vai auxiliar, vai ser positivo. Porém, na segunda imagem, nesse sentido, a gente está vendo a equidade, um exemplo de equidade, tá? O que acontece? Caixotes iguais, mesmo tamanho, mesma altura, dispostos de maneira diferente, contribuindo para que todos alcancem o objetivo desejado, que é a visão do campo, que é a visão da partida. Todos estão conseguindo ver, desde o mais alto, da altura mediana e o de estatura menor, o mais baixinho. Então percebem que todos estão felizes, com os braços elevados, comemorando, assistindo. Eu não estou dizendo que isso é uma prática legal de ficar assistindo lá de fora, mas enfim, a Prof usou essa imagem para trabalhar esses dois conceitos que são importantes quando a gente fala dos jogos cooperativos, né? Estamos cooperando com caixotes iguais? Sim, mas o resultado não foi alcançado. E aqui na equidade, a gente redistribui esses caixotes e a gente alcança o objetivo desejado, tá bem? Então, já que nos jogos cooperativos todos, a participação de todos é importante, se as pessoas têm alguma deficiência ou não, se são andantes ou não, elas têm essa oportunidade de participar. Aí o que acontece? Acontece a adaptação do jogo para as condições da equipe, da turma que nós temos, correto? Então olha que bacana que é essa ideia dos jogos cooperativos. Faz com que a gente aprenda esses conceitos. E esse conceito vai ficar para a vida de vocês, tá bem? Não só para as aulas de educação física com jogos cooperativos, mas esse conceito vocês vão levar para a vida de vocês. Se vocês presenciarem alguma situação, vocês vão conseguir se posicionar de forma coerente, né? Respeitando a individualidade de cada um. Nossa, que bacana, viu? E isso a gente vê na prática, hoje vocês estão vendo na teoria, então memorizem bem essa imagem, que quando vocês se depararem com uma situação semelhante, vocês vão lembrar daquela aula, daquela Prof. Vânia, que usou essa imagem, tá bem? Vamos adiante. Aqui, pessoal, uma ideia também importante dos jogos cooperativos. O contexto do jogo deve ser estimulante. Então, olha só as cores que a Prof usou para demonstrar, mais colorido, mais alegre, né? Para o aprendizado e desenvolvimento individual e coletivo. Isso foi dito por um autor. E aí está mostrando que em diversas situações, então eu escolhi imagens que mostram num ambiente fechado, né? Uma forma que cada um está executando uma atividade, uns mais abaixados, outros mais elevados, mas todos conseguiram completar a prova, que é elevar aquela lona, digamos assim, né? Como se fosse um guarda-chuva humano. Olha só que bacana. Com a união de todos, esse equipamento conseguiu exercer essa função e deu certo, né? Quase um balão aí, né? Aqui, uma outra questão onde envolve um mundo, ali a representação do planeta, algumas pessoas aqui deitadas, percebam, e com os pés batendo na bola, elevando a bola, que na verdade é a representação do planeta. E aqui as outras pessoas em volta também preparados para efetuar os toques, né? Então, o que isso quer mostrar, né? A proposta é que a união faz a força, que cada um fazendo uma função, né? Digamos que essas pessoas não são pessoas andantes, então elas podiam fazer essa função de ficar ali sentado, com as pernas elevadas, só para recepcionar a bola. Era uma possibilidade. Então, aproveitar o potencial de cada membro da equipe para que o objetivo seja alcançado. E aqui, ao ar livre, num campo, né, uma atividade de deslocamento,
que precisa da colaboração do colega, né? Então, a tarefa é se deslocar com o apoio das mãos, então precisa ter um segundo colega ali para segurar o apoio dos pés. Então, pela expressão deles todos alegres, se divertindo com essa tarefa. Então, não é com material, sem material, o importante é vivermos intensamente essa atividade, né? Cooperando com o outro. Então, não posso ser sempre eu tenho que cooperar com o outro nesse sentido, mas unidos, executando a atividade, tá bom? E aqui, então, falamos, mas efetivamente, qual a importância, o porquê desses jogos cooperativos? O que eles trazem? Qual é a função deles na educação física? Né? Então vamos aqui para a parte de transformar esse nosso sentimento mais egoístico de viver no meu mundinho, eu sou eu que mando, né? Muitas vezes fechado, que é uma característica do mundo moderno, da sociedade contemporânea, né? Me abrir, então, me transformar nesse sentido, transformar os meus valores. Se antes eu tinha uma forma egoísta de viver, eu vou ter que me socializar, vou ter que me abrir, vou falar das minhas dificuldades, tirar as máscaras, para eu só sei brincar dessa forma, mas se vocês me ajudarem, eu posso aprender. E aprender, então, individualmente em grupo, enquanto eu, sujeito, aprendendo, eu também posso ensinar, né, contribuir para o aprendizado do grupo, né, cada um traz as suas vivências, os seus exemplos. E se a gente fizesse isso? Tá, mas e se uns ficassem nessa posição e os outros nessa posição? Então, a gente vai aprendendo junto, vai crescendo enquanto grupo, né, respeitando a ideia do outro, a forma do outro se expressar, né, e tudo mais. Também vai fazer com que a gente relaxe um pouco, né, gente? Porque vocês estão no 9º ano, já quase indo para o ensino médio. Vocês vão ver que o número de disciplinas vai aumentar, as responsabilidades. E aí a gente acaba ficando muito tenso. E nessas aulas de educação física com jogos cooperativos, a gente relaxa, a gente se descontrai, a gente ri, a gente brinca e consegue ver a vida com mais leveza, né? Que é o próximo item, viver melhor, saber, né, o momento de seriedade, de estudar, as responsabilidades de estudantes que vocês têm, mas aquele momento mais leve, mais fluido, né, que a gente tem para descontrair, para aproveitar esse momento das aulas de educação física. Então, tudo isso são as funções, digamos assim, dos jogos cooperativos, tá bem? Mas chega de falar, Prof. Vânia tá falando demais, né? Vamos a um quiz? Que será esse quiz de hoje? Vamos lá? Agora, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem material de escrita, pode ser um rascunho. Então, vamos lá, peguem um material de escrita e agora vocês vão ter a oportunidade de criar ou de recriar um jogo cooperativo com as seguintes características. Prestem atenção. Tem que ser um jogo de grupo em grupo, um grupo contra o outro ou um grupo todo, mas tem que ter a questão do grupo, tá? Segundo item, que tenha noções de cooperação, que a gente já falou de cooperar, né? Atenção, que tem que ter um sinal de comando, o apito, né? Que tenha atenção, tá? Tantos minutos, que tenha uma organização. Memória, tá? Que envolva alguma memória, que envolva algum conhecimento prévio, ou vocês vão ter que explorar isso aí. Que tenha rapidez ou velocidade, ou agilidade, né? Então, pensem nesses elementos, anotem, tá? E um lembrete ali, lembre de pensar no objetivo, porque todo jogo tem um objetivo. Ultrapassar a linha de chegada é o objetivo. Nesse sentido, criem, usem a criatividade de vocês, com que todos executem a atividade. Digamos que a atividade é uma escultura humana. Aí cada colega faz uma pose, vem outro, engancha no colega, engancha e vai formar uma única escultura humana do grupo. Beleza, qual é o objetivo? Formar a escultura humana,
Tá? É uma brincadeira, um jogo recreativo, uma tarefa cooperativa, aliás, desculpa. Cooperativa, eu vou ter que cooperar, né? Meu colega fez essa pose, eu vou lá, engancho o meu braço e faço essa pose. E aí vai formando toda uma escultura, tá? Vocês precisam definir as principais regras, o que vale, o que não vale, né? Digamos que é a escultura humana. Então, que todos os participantes estejam envolvidos, não pode ficar ninguém de fora, tem que ficar parado lá por 1 minuto, cronometra, sem ficar em equilíbrio, né? Porque tem umas pessoas muito criativas que fazem umas poses difíceis, aí um sobe em cima do outro, né? Tudo bem, desde que fique parado, a norma diz, por 1 minuto, por exemplo, né? Então é uma regra, o que vale, o que não vale. Vence quem cumprir a prova. Se todas as equipes cumpriram, todas venceram, né? É uma regra, só que isso tem que ser definido antes de começar a realizar a brincadeira. Não adianta a gente querer mudar as regras durante o jogo, porque daí dá confusão, né? E aí vocês vão colocar os materiais necessários, tá? Por exemplo, vou usar corda, vou usar jornal, vou usar alguma coisa. Como é só a escultura do corpo, então não precisa, não serão usados materiais, tá? Será o uso do recurso humano só o corpo do colega. Tá? Então, olha só que bacana, copiem e comecem a escrever, que isso aí vai ser o tema de vocês, tá bom? A prof aguarda. Muito bem, tempo esgotado, espero que vocês tenham sido bem ágeis ali para copiar ou tirem uma foto, mas isso tem que estar no caderno de educação física de vocês, porque os professores vão acompanhar, eles vão vistar, vão corrigir, vão ver como que vocês fizeram. Vocês podem até colocar, identificar uma brincadeira e como que vocês podem fazer a releitura, criem um nome diferente, tudo direitinho ali como a prof sugeriu ali, os itens que precisa ter. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, nessa aula de hoje você conheceu algumas atividades que trabalham noções de cooperação, elaboração de regras, né, para você, para os seus colegas, né, brincadeiras em equipe. Você também aprendeu como valorizar, por meio de brincadeiras tradicionais, a cultura popular, a cultura daquele povo, daquele colega mesmo que você tenha, né? Então, por hoje é só. Desejo bons estudos, boa elaboração de atividades, sejam bem criativos e até a próxima. Tchau, tchau!